E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tomara que sim. Tomara que tudo esteja bem com todos vocês. Ah, Ontem eu fiz plantão 24 horas e comecei a ler esse livro aqui do Nietzsche, Humano, Demasiadamente Humano. Quem me acompanha ou quem está próximo de mim sabe que eu tenho uma curiosidade que eu uso bastante tempo, bastante parte do meu tempo livre, que é tentar compreender como nós deixamos uma civilização ocidental cristã para uma civilização humanista, né? Nessa pós-modernidade, quase que já passando de humanista para completamente revolucionária. E com isso, a gente tem toda uma alteração de valores, de princípios, de verdades, não é? De um monte de coisa. Eu tento entender como isso começou. Não vou falar sobre isso, mas só pincelando em Immanuel Kant, sobre a constatação e a relativização da realidade, por esse rapazinho aqui, pelo Nietzsche, falando sobre a relativização da verdade, e até chegar nos relativistas como Foucault, que diz, ó, relativizamos tudo e agora vamos relativizar o sexo. Não existe homem e mulher, é relativo. Cada um é o que quer, e aí Simone de Beauvoir e todos os penduricários, né, Derrida. Então, eu tento entender essa mente revolucionária, né, e porque para onde eu olho, eu vejo os danos, né, dessa revolução humanística que tira Deus do centro da vida e coloca o homem. Então, o homem é o que ele quer. Não existe verdade absoluta, é o que eu quiser crer. Não existe realidade, é o que eu consigo enxergar. Então, eu sou o princípio ativo da minha relação com o mundo, com o cosmos, com o universo, com o outro. E o regramento dessa relação sou eu também quem faço, conforme eu bem entender, bem quiser, cultivando todo uma vaidade, um orgulho nas pessoas, e a sociedade está o que está hoje. E algumas coisas chamaram a atenção, eu estava ali tomando café agora há pouco, aconteceram algumas coisas essa semana, eu fui juntando tudo, e aí eu resolvi gravar essa reflexão, bater esse papo com vocês. Tem muita gente que gosta, inclusive tem muita gente que me para na rua quando eu fico uma semana, duas sem gravar, e fala assim, cara, cadê seus vídeos? Sumiram. Eu quero continuar vendo, etc e tal, não para, dá maior incentivo, isso é bacana. Tá, essa semana é um assunto bem delicado, a gente soube de um fato que aconteceu aqui na nossa cidade, em que um bebê foi achado no lixão da cidade, né? A gente não sabe quais motivos que levou não vou dizer que foi a mãe, mas alguém, né, um ser humano a fazer isso. A gente não sabe se loucura, desespero, pânico, enfim. Mas enfim, isso é um produto, né, da nossa sociedade, dos nossos dias. Alguém fez isso hoje. É assim que nós estamos hoje. Essa campanha, né, pró-aborto tem desensibilizado muito a, a, a nossa sociedade. A gente, o Olavo de Carvalho, ele fala sobre a formação do imaginário. E quando ele fala sobre a formação do imaginário, o que forma as imagens aqui dentro, ele diz que é muito importante as palavras que são usadas, né? E quando, por exemplo, a gente usa a palavra aborto, a gente mitiga, né? A gente vai diminuindo o peso, a importância do ato, da ação, que é assassinar um ser humano, né? Uma vida. Está crescendo, se tem DNA próprio, se tem cromossomo, se tem forma, se tem órgãos, é um ser humano, né? É um assassinato. Então a gente troca o nome assassinato por aborto porque fica mais palatável, fica mais digerível. E aí as pessoas vão comprando, não é um aborto, não é um assassinato, é um aborto. É um assassinato, entendeu? E aqui eu não estou fazendo esse vídeo para colocar na cruz o que aconteceu com esse bebê. Deus sabe a complexidade da história que deve ter por trás disso, né? Ninguém faz isso por vontade, por prazer, por querer. Enfim, e nem é sobre isso, sobre o bebê em si, né? Mas é sobre essa produção que a nossa sociedade
tá fazendo por falta dessa falta de sensibilidade com o outro, né? Com o ser humano, tá? E, e aí, no nosso plantão, já deixando esse assunto um pouco mais delicado, né? De lado, no nosso plantão a gente estava conversando sobre as nossas condições de trabalho e, e há uma cultura no meu local de trabalho da gente sempre estar chorando as nossas mazelas, né? As nossas dificuldades, os nossos obstáculos. E ontem, conversando com uma colega, né, que estava no plantão comigo, a gente falou assim, a gente foca muito nas nossas dificuldades, a gente foca muito no que a gente não tem. Mas se você parar para pensar, o que a gente tem, nós somos dentro da cidade, né? Uma cidadezinha pequena, eu moro aqui em Itamaraju, cidade de 70 mil habitantes, contar com quem mora no interior, que deve ter, sei lá, 50, 45. Nós estamos assim, em um lugar privilegiado, né? Um emprego estável, né? Até a aposentadoria, é um salário acima do que é praticado na cidade, não é um trabalho penoso, tem lá seu perigo, mas não é um trabalho penoso, que acaba com o corpo, né? Enfim, tem seu estresse, com toda a área de segurança pública, mas é um lugar que, por exemplo, se abrir concurso hoje, vai ter milhares e milhares de pessoas tentando entrar, porque de fato é um lugar confortável, dá para você trazer o sustento para sua casa, para sua família, ter uma folga muito boa, te dá uma qualidade de vida excelente, né? Enfim, e a gente não consegue enxergar essas coisas. E aí a gente estava falando sobre isso, que a gente só consegue focar as coisas ruins que acontecem. Num segundo momento, que nós plantamos 24 horas, então a gente tem que ter muito assunto para conversar enquanto nós está trabalhando, é claro. A gente conversando com eu e já outro colega, a gente estava falando sobre o quanto a gente se doa para a instituição e o quanto a gente tem de retorno, e a gente chegou num momento da conversa que a gente entendeu assim, também tem muito de Deus ter me colocado nesse lugar, nesse momento, para poder servir os meus colegas e, consequentemente, servir a sociedade, entendeu? Então, não vamos esperar tanto somente desta vida e somente dos homens aqui, mas também de Deus, porque Deus me deu um talento e eu estou servindo, através desses dons e talentos, as pessoas que estão à minha volta, estou frutificando para a vida. E aí, juntando tudo isso, nesse livro, Humano, Demasiadamente Humano, o Nietzsche, ele ataca bastante a metafísica, né? Ele diz que a coisa ela só existe em si próprio. Né? É uma frase, né? O que esse cara está falando, né? O que quer dizer é que não existe nada além desse plano físico, né? Tudo que existe é o que é aqui e nada veio de nenhum outro lugar ou dimensão que não seja essa. Então não existe explicação fora da coisa em si. Então ele, por exemplo, não acredita que a vida venha de Deus. Ele acredita que a vida veio do homem. O homem gerou a vida. Ele não acredita na liberdade, por exemplo, como um direito natural do homem, que o homem nasceu com isso. Não. A liberdade deve ser conquistada pelo seu próprio braço, pela sua própria força. O homem é o centro, novamente, da conquista da liberdade, assim como a propriedade privada. E sempre o homem é o centro de tudo. E qualquer coisa para além da física, isso é metafísica, deve ser completamente ignorado, deve ser completamente descartado. Ele tem bons argumentos. O Nietzsche é um filósofo espetacular. Tá. Quando a gente... E o mundo... E esse livro foi escrito em 1878, se não me engano. Quando o mundo comprou essa ideia e ela veio se difundindo, se diluindo pela sociedade e chegou até os dias de hoje, as pessoas realmente compraram essa ideia que tudo que existe é esse plano físico, que elas vivem para esse mundo e para essa vida e ignoram completamente a metafísica, o mundo espiritual, Deus, enfim, qualquer coisa para além dessa vida, a eternidade. Aí, cara, quando você faz isso, você só tem que prestar conta para você mesmo. E aí você é a sua moral.
você é seu princípio, você é seu valor. E aí a gente vai linkar todas as coisas que eu falei. A mulher ou a pessoa, né? Que fez o que fez com o bebê, só tem que prestar conta para si. Se ele ignorar que não existe a metafísica, o ser para além, o Deus, a eternidade, a vida eterna, se a gente ignorar, né, a, que Deus tem dado a vida para a gente todos os dias, então a gente não precisa ter gratidão pelo pão que comemos, não precisamos ter gratidão pelo dia que raiou, pela noite que chega, pela família que temos, pelo trabalho que temos. A gente só precisa ver o que a gente ainda não tem. Porque tudo que a gente conseguiu, a gente não deve gratidão a ninguém. A gente só deve gratidão a nós mesmos. Foi o papo que eu tive com a colega. E se a gente ignorar a metafísica também, no sentido de que existe um porquê de eu estar aqui, aonde estou, fazendo o que faço, porque se não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser, então o lugar onde eu estou, o trabalho, a família onde eu nasci, a rua aonde eu estou, a igreja onde eu vou e congrego, enfim, tudo foi um plano de Deus. E eu não estou lidando primeiramente com pessoas, né? Estou lidando primeiramente com Deus. Então eu tenho que servir a Deus, e quando eu digo servir a Deus, lê-se servir a Deus através do outro em qualquer lugar onde eu estou. Mas se a gente elimina Deus de toda essa equação, tudo o que eu preciso é pensar em mim. E aí, se a gente seguir nessa toada humanista, antropocêntrica, em que o homem é o centro, em que você é o centro da sua vida, em que você deve satisfação ao seu próprio umbigo, e que Deus, com seus princípios, valores, verdade, realidade, já não existe, e o imperativo de vontade dele sobre sua vida, você está cagando, para você tanto faz, a gente vai à barbárie. A gente vai chegar à barbárie. Talvez cenas como a do bebê se repita muitas outras tantas vezes. Talvez tenhamos cada vez mais pessoas ingratas pelo que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. E vamos ver muitas tantas pessoas perdidas, sem conseguir entender que existe um propósito existencial de elas estarem onde estão e perder a grande chance da vida, né? De saberem aproveitar a vida e viverem, porque o grande sentido de viver é servir. Jesus fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E ele diz mais à frente: os discípulos não são maior do que o seu mestre. Então, se o seu mestre te serviu, vá e faça o mesmo. E a reflexão é sobre isso. Se a gente ignorar a metafísica, comprar essa ideinha aqui, como tem se comprado, né? Por exemplo, a ciência comprou essa ideia. Só existe Deus se eu puder provar. Se eu puder, nesse plano material, eu provar. As academias, né? As universidades compraram essa ideia e produzem profissionais que saem de lá com essa pegada, né? Com essa ideia, com essa ideologia. A nossa sociedade vai ir à barbárie, sem Deus nessa equação, né? Aí eu me lembro de como era o mundo anterior a esses pensamentos. O apóstolo Paulo, até fiz um vídeo falando sobre isso, disse: nele existimos, nele existimos e nele nos movemos. Glória, pois, a ele. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus era o centro de tudo na vida. Oxalá que chegamos a tempo de ter a reflexão, de fazer esse retorno novamente àquela civilização. Eu não estou querendo ser um saudosista e também não quero ser um alarmista para os dias atuais, mas é uma pessoa sóbria que enxerga a sua realidade e tem a percepção de que nós precisamos melhorar. Beijo no coração. Fica todos com Deus.